Então, durante este mês, o pastor Jairo começou no primeiro domingo a falar sobre a inspiração das Escrituras. Ele viria no segundo domingo falar sobre a inerrância das Escrituras e como nós podemos confiar na Bíblia, naquilo que nós temos nas nossas casas, que trazemos à igreja a cada domingo, que lemos a cada dia. Assim, mas ele teve o seu bebê e passou a bola para mim, e então eu tive que trazer o outro tema, que seria o terceiro tema, que também na verdade não era o tema que eu ia tratar, era o pastor Fernando Sousa, que vinha desde o Brasil para estar connosco durante uns 15 dias, e ele iria falar sobre esse tema da suficiência das Escrituras. Ou seja, eu e tu temos neste livro, na Bíblia, na santa palavra de Deus, tudo o que nós precisamos para viver e para glorificar a Deus. Também não precisamos de acrescentar nada mais. Aliás, a Bíblia traz maldições ou decreta maldições para todos aqueles que acrescentam alguma coisa à palavra de Deus. Tudo o que está aqui escrito é suficiente para mim e para ti, para sabermos como devemos viver neste mundo que Deus criou. Porque este é o mundo de Deus. Está bem? Não é meu, não é teu, é dele. E ele colocou as regras para viver neste mundo. E eu e tu temos na palavra de Deus tudo o que é necessário para viver uma vida que glorifica esse Deus vivo e verdadeiro, único Deus. Mas também, hoje, vamos olhar para um tema também extremamente importante, está bem? O tema da hermenêutica, está bem? Eu já vou explicar o que é, eu sei que é um nome meio técnico, eu já vou trazer uma definição para entendermos o que é isso da hermenêutica, porque é que isso é assim tão importante para mim. Talvez é a primeira vez que eu ouço acerca desse termo hermenêutica. Mas antes de o fazer, deixem-me contar uma história que li num livro do pastor John MacArthur que se chama Como Obter o Máximo da Palavra de Deus. Tá bem? Só conheço este livro em espanhol, mas ele tem uma história bem no início da secção sobre a hermenêutica, bastante engraçada, que aconteceu na sua igreja ali na Califórnia. Sobre a história de um casal de uma outra igreja que um dia visitou a sua igreja à procura de ajuda. Eles estavam com problemas no seu casamento e queriam ter algum conselho, alguma direção daquilo que deviam fazer sobre a sua situação. Um pastor auxiliar sentou-se com este casal e depois de ouvi-los durante alguns minutos, o conselheiro deu-se conta que os dois tinham gostos, ideias, opiniões muito diferentes e até mesmo incompatíveis. Então ele perguntou a este casal, o que é que vos motivou a casar? Então o jovem, casado há mais ou menos 1 ano e meio, respondeu, um sermão que o nosso pastor pregou sobre quando Josué conquistou a cidade de Jericó. Bem, o pastor auxiliar fez exatamente a tua cara. Como assim? O que é que essa história tem a ver com o vosso casamento? Então o jovem passou a explicar. Bem, o Josué e o seu exército reclamaram Jericó. Marcharam 7 vezes à volta dela e as muralhas caíram. O nosso pastor disse-nos que se confiássemos em Deus, podíamos reclamar uma jovem qualquer. Que nós gostássemos e que devíamos marchar à volta dela 7 vezes. Para que a muralha do coração dela caísse e ela estivesse disposta a casar-se. Disse isto com um sorriso ingênuo. E foi assim que nós nos casamos. Bem, tal como eu e como tu, este pastor ficou estupefacto. Seria possível que o homem estivesse a brincar com o pastor? Não, ele estava a dizer a verdade. De facto, vários casais daquela igreja, em particular, já se tinham casado na base do mesmo princípio, depois de ouvir o mesmo sermão. Já me disseram que eu tenho que pregar este sermão aqui, não, estou a brincar. Esta história é engraçada, mas trágica, mostra a grande confusão que há sobre o significado dos textos bíblicos. Sobre as histórias, o que é que elas significam, que lições ou aplicações eu e tu devemos tirar dessas histórias, ou da poesia, ou de vários outros estilos literários que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Bem, esta confusão
tem feito com que muitos pastores, teólogos, escritores digam coisas muito assertivas. E eu, ao ler um livro que quero recomendar daqui a pouco para vocês, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, de Pink, ele tem uma frase, ou diria um parágrafo bastante duro para a sua geração, que já foi o século passado, e para a nossa geração. Notem comigo, está bem? Aqui no PowerPoint tens aí, Gustavo, podes abrir esta frase ou este parágrafo, está bem, que ele tem. Não tens aí, não está a andar, não é? Muito bem, diz assim, eu vou ler para vocês. Quão terrível é a cegueira e quão profundo é o pecado daqueles pregadores que aplicam indiscriminadamente as promessas de Deus, tanto aos salvos como aos perdidos. Esses não somente tomam o pão dos filhos e os lançam aos cães, mas também adulteram a palavra de Deus. Também isto nós podemos encontrar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Além disso, enganam almas imortais. E aqueles que lhes dão ouvidos são igualmente culpados. Porque Deus considera todos responsáveis por examinar por si mesmos as Escrituras, provando tudo o que leem e ouvem. Por meio deste padrão insufismável, se alguém se mostra indolente para fazer essa prova, preferindo seguir cegamente os seus guias cegos, que o seu sangue recaia sobre a sua própria cabeça. A verdade, diz Salomão, tem que ser comprada. Provérbios 23, 23. E aqueles que não estão dispostos a pagar o preço para possuí-la, devem permanecer fatalmente sem ela. Palavras duras, mas palavras certas, sobre a realidade de muitas igrejas, em que pessoas atrás de pessoas sentam-se para ouvir um pregador e aceitam tudo o que ouvem sem nunca examinarem, sem nunca irem às Escrituras para provar que aquilo que acabaram de ouvir é de Deus. Está na palavra de Deus. É do Senhor. Bem, o nosso objetivo neste dia é levar a igreja a ver a importância da hermenêutica. Antes de chegarmos à definição, deixem-me recordar convosco alguns pontos que já vimos até aqui, alguns que também iremos ver ainda, que são extremamente importantes, eu diria, o fundamento para que eu e tu possamos ter uma boa hermenêutica. Tá bem? Ainda que não saibas o que é hermenêutica, deixa-me dizer-te o fundamento para poder chegar a esta boa definição. Bem, em primeiro lugar, o primeiro fundamento, o primeiro pilar para que eu e tu possamos ter uma boa hermenêutica é acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Que a Bíblia que eu e tu temos é inspirada por Deus. Abre comigo a tua Bíblia. Vamos só repetir alguns textos que já vimos até aqui, está bem? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Notem, o texto não diz algumas passagens são inspiradas por Deus, ou a Bíblia contém dentro dela a palavra de Deus. Não diz toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu e tu temos nas mãos é inspirado por Deus. Bem, o que é esta inspiração? Deus supervisionou também, podem ver os versículos também agora, supervisionou os autores humanos da Bíblia para que eles compusessem e gravassem sem erro a sua mensagem à humanidade, nas palavras dos seus escritos originais. Também esta é uma definição de inspiração dita pelo Hairi, também na sua Bíblia anotada. Também o pastor MacArthur diz que a inspiração é o ato do Espírito Santo pelo qual revela aos escritores humanos a mensagem que Deus se propôs a plasmar no Antigo e Novo Testamento. Também, então isto é a inspiração. Nós acreditamos que o que temos nas mãos é a palavra de Deus. Aliás, a Bíblia dá testemunho de que tanto a criação como aquilo que eu e tu agora temos nas mãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia, ambas foram produzidas pela própria boca de Deus.
Esta palavra inspirada podia ser traduzida mesmo o hálito de Deus, saído, extraído da boca de Deus. Notem este texto do Salmo 33, versículo 6, também eu vou colocar aqui na tela, só para sermos mais rápidos no nosso tempo também. Podes ir colocando aí, Gustavo, se estiver a funcionar exato. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Bem, então Deus criou o universo pela sua palavra e Deus nos deu a sua palavra através da sua própria boca. Não somente isto, notem comigo ainda 2 Pedro, também aí na tela podem observar esse texto. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. O que é que este versículo está a dizer, esta forma poética de Pedro de expressar-se acerca da palavra de Deus? É que a Bíblia, a palavra de Deus, é aquela que irá trazer luz ao teu coração. Deves lê-la, deves estudá-la, até que no teu coração se brilhe a luz de Cristo. O texto ainda diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, nunca ninguém se levantou um dia ou estava a tomar um pequeno almoço e disse: eis uma boa ideia acerca de Deus, vou escrever. E escreveram. Não veio de dentro do homem. Não produziu-se no coração do homem. Aliás, a Bíblia ainda diz, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. O homem nunca desejou trazer uma revelação exata, verdadeira acerca do Deus vivo e verdadeiro. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração é aquilo que eu e tu temos aqui, que nos foi dado por Deus. Isto é inspirado. O Espírito Santo moveu os autores para escreverem a palavra inspirada de Deus. O pastor Jairo disse muito bem, é por isso que nós rejeitamos totalmente a ideia de que homens hoje possam trazer para mim e para ti nova revelação. Porque as palavras dos homens não foram inspiradas, os escritos foram inspirados. Os homens foram movidos pelo Espírito a escrever as palavras inspiradas por Deus. A inspiração é extremamente importante para que eu e tu possamos ter uma boa hermenêutica. Mas não só a inspiração. Também, em segundo lugar, a inerrância. Também a inerrância das Escrituras. Também vamos olhar para esta expressão. A Bíblia não contém erro nos seus manuscritos originais. Também, bloqueei outra vez. É o segundo ponto. Também não segue-me também. A inerrância das Escrituras. Aqui diz este texto, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora é interessante. Esta tradução que foi feita para a língua portuguesa, ela é boa, mas ela não nos ajuda a perceber exatamente o que é isto do i ou do til. Também. Bem, o que o Senhor Jesus estava a dizer aqui, porque estas são palavras do Senhor Jesus, que depois foram escritas por Mateus, é que o i era a menor letra hebraica. Também podia até mesmo ser um pequeno traço de pena, como um acento ou um apóstrofo. Bem, o til, que normalmente é conhecida como iod, ela é uma pequena extensão de uma linha. Não é? Vamos imaginar a letra C, também imagina comigo a letra C, tá bem? E que eu e tu, cá em baixo na letra C, acrescentamos uma linha. Tá bem? Essa pequena linha em baixo seria este til. Bem, o que é que o autor nos está a dizer? Que até mesmo detalhes como as pontuações, os acentos, foram inspirados por Deus. E se até mesmo aí chegou a inspiração de Deus, significa que mesmo nos detalhes mais pequenos da Bíblia não existe erro. Porque o nosso Deus é perfeito. E por isso também a sua palavra é perfeita. Tudo o que eu e tu temos é sem erro. É óbvio, estou a mencionar os escritos originais, não as traduções, que podem conter às vezes um ponto final fora do lugar, porque se trata de uma tradução do texto original, mas o texto original é, sem dúvidas, sem erro. Aliás, a Bíblia dá testemunho que Deus não pode mentir. Por 2 vezes no Novo Testamento,
A Bíblia diz, Deus não pode mentir. Logo, tudo aquilo que Ele diz é verdadeiro. Então a sua palavra é verdadeira. Notem aqui o testemunho do salmista, Salmo 33, versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é o quê? Fiel. Também não temos aqui na tela, mas no Salmo 119, 140, o salmista diz, puríssima é a palavra de Deus. Perfeita, sem erro. Isto é extremamente importante para que eu e tu possamos ter uma boa hermenêutica. Em terceiro lugar, um outro pilar, um outro fundamento, é aquilo que nós chamamos da infalibilidade das Escrituras. Está bem? Bem, o que é isto? A Bíblia é totalmente verdade e não leva ninguém ou induz alguém ao erro. Tudo o que está escrito é a verdade dos factos. É a verdade sobre Deus, sobre o universo, sobre o homem, sobre a vida, a morte, o pecado, a salvação, o céu e o inferno. Também a Bíblia é exata e ela sempre irá levar as pessoas para a verdade, pelo bom caminho, pelo caminho que glorifica a Deus. Também não há nada na Bíblia que levará alguém a pecar contra Deus e contra o seu próximo. Notem aqui o testemunho também que do salmista deste grande salmo que é o Salmo 119. Também versículo 43 diz assim, não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Ainda um pouco mais à frente no texto, no versículo 86 diz, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Ainda um pouco mais à frente no versículo 142, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. No versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então sempre a palavra de Deus será a verdade. Foi assim desde o princípio, será assim até ao final. O Senhor Jesus deu testemunho disto. Notem o que é que ele disse em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Temos diante de nós a verdade. Está bem? Por isso a Bíblia não falha. Ela não irá falhar. Aliás, se eu e tu, hoje de manhã, nos dedicássemos a estudar todas as profecias das Escrituras e pudéssemos ver aquelas que já aconteceram e aquelas que ainda vão acontecer, eu e tu iremos ver a exatidão de como a Bíblia nunca falhou. E por isso ela também não falhará. Também um pilar extremamente importante é a suficiência. E eu gostaria agora de investir um pouco mais de tempo nisto, porque na semana passada não tivemos o tempo para ver todos estes detalhes acerca da suficiência das Escrituras. E porquê é que estou a fazer isto? Porque eu acredito que esta é a doutrina, que este é o pilar mais atacado dos nossos dias. Por causa do pragmatismo, que já falámos sobre isso, por causa da psicologia que existe por aí, ou vamos dizer assim, o estado de terapia que a nossa sociedade está a viver. Nós acreditamos que a Igreja, afetada por causa da sua cultura, ela tem deixado a Bíblia de lado e tem ido a estes homens, estes terapeutas, estes psicólogos à procura de respostas para a sua vida. Quando a Bíblia tem o que é suficiente, o que é necessário para mim e para ti. Notem algumas coisas importantes sobre a suficiência das Escrituras. Em primeiro lugar, ela converte o incrédulo, o descrente, o que está ainda perdido, o que não tem Jesus, o que, se morrer hoje, passará toda a sua eternidade no inferno, longe de Deus, por causa dos seus pecados e por causa da sua rejeição ao amor de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 18 e também o versículo 21 diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O pastor Tiago Bugalho estava a mostrar-me um vídeo de um teólogo, agora fugiu-se-me o nome dele, muito conhecido, em que ele estava a falar sobre a importância das Escrituras e porque é que elas devem ser, vamos dizer, continuadamente estudadas e pregadas na igreja. Mas bem no final do seu vídeo, ele disparatou-se. Este homem começou a dizer que as pessoas que estão lá na selva, lá no final do quintal da terra, elas
que não podem ler as Escrituras, ou as Escrituras ainda não chegaram até elas, elas de alguma forma chegarão a um conhecimento inconsciente de Cristo. Bem, isso não é possível, porque a Bíblia dá testemunho que somente por meio dela, eu e tu, podemos chegar a ser salvos. Também, não pregues o Evangelho ao teu filho e vais ver o que irá acontecer com ele. Se inconscientemente ele chegará a Cristo. É impossível isso acontecer. É necessário pregar a palavra de Deus. É por isso que o Senhor Jesus deu a comissão à igreja. Ide por todo o mundo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. É necessário fazer isso. Porque senão, estas pessoas não poderão chegar à verdade. Versículo 21 ainda, também deste texto, diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e cúmulo de maldades, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma. Sem a Bíblia não há salvação. Em segundo lugar, rapidamente, a palavra de Deus combate o pecado. Eu e tu lutamos, seja qual for a idade que tenhamos de conversão, eu e tu sempre lutamos com este inimigo. Ele já não tem domínio sobre nós, se somos salvos, mas ele ainda está presente. Ele ainda puxa para que eu e tu falhemos contra o nosso Deus Santo. Mas a palavra de Deus, se eu e tu nos mantemos nela, eu e tu podemos batalhar contra o pecado que sempre nos assedia. Aqui neste famoso Salmo 139, versículo 9 e também o versículo 11, o salmista dá este testemunho: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Versículo 10 diz: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Notem o salmista a mostrar a sua luta interna. Versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não quê? Não pecares contra ti. Tá bem? Então este é o testemunho do salmista. A palavra de Deus ajuda-nos nesta batalha contra o pecado. Diz ainda, em terceiro lugar, que a palavra de Deus produz crescimento. Está bem? Ela é suficiente para dar-me, a mim e a ti, crescimento. Bem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro diz isto: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, e muitos de nós temos bons ouvidos aqui, não é? Para ouvir os recém-nascidos, as crianças da nossa sala, não é? Sabemos todos nós que elas precisam de leite. Elas precisam de se alimentar para continuar a viver e a crescer. Bem, é interessante que Pedro compara a minha palavra, a tua palavra, que é a palavra de Deus, bem, a esse leite espiritual, a esse leite genuíno, leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Também, então nós devemos ir às Escrituras, porque somente elas podem trazer o crescimento que eu e tu precisamos. Em quarto lugar, a palavra de Deus também revela as nossas motivações. Não é? Várias vezes em aconselhamento as pessoas vêm e dizem: pastor, eu devo aceitar aquele trabalho. Pastor, eu devo comprar aquela casa. Pastor, eu devo fazer isto, eu devo fazer aquilo. Bem, a resposta não está no pastor, por mais sábio que ele possa ser, e se ele tem essa sabedoria, ele tem de um lugar, que é a palavra de Deus. Também a palavra de Deus revela as minhas motivações, as tuas motivações. Diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a natureza das Escrituras. Em quinto lugar, rapidamente, a palavra de Deus também transforma-nos. Faltou um ponto? Transforma-nos à imagem de Cristo. Acho que faltou um ponto. Deixa-me mostrar-vos este texto. Vamos até 2 Coríntios capítulo 3. Também têm que ler comigo, porque provavelmente não está na tela. Também 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 18 diz assim: e todos nós, ou seja, a igreja, os salvos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Bem, a pergunta que surge aqui é: como é que eu e tu estamos a contemplar a glória do Senhor? Alguém aqui pode dizer:
que tem visto a glória do Senhor? Bem, se dissesse isso, não estarias vivo para contar. Porque ninguém pode permanecer vivo diante da glória do Senhor. Bem, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? Está a falar da palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu e tu podemos ver a glória do Senhor. A criação mostra-nos a glória da Trindade. Mas eu e tu não podemos ver toda essa glória. E toda essa glória só pode ser entendida, compreendida por meio das Escrituras. Então é como se a palavra de Deus fosse um espelho, onde eu vou e eu vejo essa glória do Senhor. E notem o que é que acontece. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então a palavra de Deus transforma a nossa vida. Pais, querem ver filhos transformados? Levem-lhes a palavra de Deus. Maridos querem ser transformados para ter uma melhor liderança amorosa, como a palavra de Deus ensina. Vamos à palavra de Deus. Ela transforma o nosso coração. Esposas, exatamente a mesma coisa. Vamos à palavra de Deus. Só por meio dela, eu e tu somos transformados. Tá bem? Não fiques à espera de uma transformação caída do céu. Vai às Escrituras. Não somente ela transforma-nos, mas ela também dá-nos a verdade. Tá bem? Dá-nos a verdade. No Salmo 119, versículo 160, já mencionámos. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Somente a Bíblia tem as verdades absolutas. Tá bem? Na Bíblia não há relativismos. Tá bem? Tudo é absoluto. É a verdade absoluta de Deus. Também a palavra de Deus guia-nos ou dá-nos a direção para a vida. No Salmo 119, 105, o autor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Além disso também a palavra de Deus consola, ensina e dá esperança. Num tempo onde nós ouvimos de tantas pessoas em depressão, desanimadas, sem vontade de viver neste mundo, desiludidas. Bem, o que é que pode dar esperança a essas pessoas? Um psicólogo que simplesmente irá inflamar ou inchar o ego dos que estão perdidos? Ou a palavra de Deus? Eu já disse isto na semana passada, não há nada mais trágico do que ouvir pastores dizerem às suas ovelhas: vão ao psicólogo que ele vos ajudará. Não somente a psicologia não é uma ciência exata, não pode dar medicação a ninguém, é simplesmente um conselheiro a tentar animar-te, a tentar levantar-te da tua situação. Bem, não precisas disto, não precisas gastar dinheiro nessas coisas. Vai às Escrituras. Note o que é que diz Paulo em Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi quê? Escrito. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Esperança. A palavra de Deus levanta o caído. Levanta aquele que está desesperado. Lê o Salmo 119 e vais ver o salmista está em grande aflição, desesperado. Ele pensa que vai morrer, que os seus inimigos vão matá-lo. Mas o que é que traz consolação e esperança ao salmista? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Também, além desta consolação, também a palavra de Deus previne sobre a repetição de pecados históricos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12 diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é assim? Quase sempre quando tentamos ajudar alguém que caiu em pecados, que tentamos perceber o que é que aconteceu para chegar aonde chegou, o maior sinal da sua queda foi o abandono das Escrituras. A pessoa deixou de ler a Bíblia, deixou de procurar o Deus Santo, que só pode ser encontrado nas Escrituras, e a sua vida começou a ir numa espiral descendente até à ruína total. Então, quem decide abandonar as Escrituras, quem diz no seu coração: eu não preciso de a ler todos os dias, de a examinar todos os dias, está no mesmo caminho. Porque a palavra de Deus foi escrita para afastar-nos de pecado da ruína que outros outrora caíram.
Também nós encontramos nas Escrituras que elas nos ajudam contra a tentação. Não é o exemplo do Senhor Jesus? Temos só aqui um pequeno texto, também Jesus, porém, respondeu, está escrito. 3 vezes nesse confronto com o diabo. O que é que o Senhor Jesus usou? Está escrito. Está escrito. A palavra de Deus ajuda-nos a lutar contra as tentações no nosso coração. Não somente isso, como já cantamos, as Escrituras revelam-nos a Cristo. A tua consciência ou o teu inconsciente não vai trazer o Cristo das Escrituras. O Cristo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia não irá fazer isso. Somente as Escrituras podem revelar o verdadeiro Cristo. João 5,39, o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que quê? Que testificam de mim. Elas dão testemunho de mim. Por último, a palavra de Deus capacita-nos para toda a boa obra. A palavra de Deus capacita-nos para toda a boa obra. Especialmente o versículo 17 diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, um homem ou uma mulher maduros, adultos na fé e perfeitamente habilitados, capacitados para toda boa obra. Também a palavra de Deus é isso, para mim e para ti. Eu gosto muito desta frase deste grande pastor do século XIX, Spurgeon, quando ele disse, podes colocar aí, Gustavo, não é necessário defender um leão enquanto é atacado. Tudo o que se tem de fazer é abrir a jaula e permitir que saia. Bem, em que contexto é que ele dizia isto? Ele falava da palavra de Deus. A palavra de Deus. O último pilar que iremos ver esta manhã, está bem? É a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras. Eu coloquei aqui este ponto do breve catequismo de Westminster, também esta é a segunda pergunta que aparece. É um catequismo muito bom, que eu aconselho a todos os pais, mesmo casais, a baixarem da internet, está acessível, é livre, e a poderem ler todos os dias. Lá em casa nós cantamos. Também, a minha esposa, vocês sabem, ela em casa fala inglês e normalmente nós cantamos muitas coisas em inglês para as crianças e cantamos isto. Também é muito interessante porque tem as perguntas e as respostas e os versículos bíblicos tudo cantados. E eles, quando estavam nestes concílios de Westminster para trazer a confissão, aquilo que eles acreditavam como grupo, eles chegaram a esta conclusão na segunda pergunta. Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? A palavra de Deus, que se acha nas Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. Assim, só a palavra de Deus é para a Igreja Batista de Miratejo a regra de fé e prática. Não é o pastor Mário, não é o pastor Jairo, não é o pastor Tiago, não é a liderança da igreja, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade aqui. Ela está por cima de nós. Nós nos submetemos a ela. Queremos segui-la, vivê-la. Porque só assim podemos dar glória a Deus. Notem este episódio nas Escrituras, que de alguma forma pode chocar-te, mas que mostra como estas pessoas levavam à letra esta questão da autoridade das Escrituras. Vamos até ao livro de Esdras, está bem? No Antigo Testamento, Esdras capítulo 10. Alguns teólogos, quando têm que estudar e pregar sobre esta passagem, eles dizem que Esdras falhou, que exagerou, que foi um pouco legalista, que foi além, mas notem como, na verdade, o que estava em causa aqui era a autoridade das Escrituras. Está bem? Esdras capítulo 10. Versículo 1. Também este texto não está na tela, também vão ter que abrir mesmo as vossas Bíblias. E diz assim, então, a partir do versículo 1, também Esdras 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras,
dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Bem, qual seria a esperança? O que é que a Bíblia diz? Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os filhos e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo o quê? A lei. Bem, o que é que está a acontecer aqui? Não sei se leste, mas estes homens casaram com mulheres estrangeiras. Tiveram filhos com elas. Pecaram contra Deus quando fizeram isso. E trouxeram maldição para a nação de Israel. Bem, o que é que a lei dizia que eles tinham que fazer? Mandar fora estas mulheres e estes filhos. Alguém dirá, que terrível. Bem, o que está em causa é a autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade para a igreja. Sempre foi assim. Sempre será assim. Notem este texto, podes colocar aí, Gustavo, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra de que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Deixem-me só terminar como eu prometi, também, não quero falhar nisso, com a definição de hermenêutica. Porque o que nós vimos agora foram os pilares, os fundamentos para ter uma boa hermenêutica. Então, o que é isso da hermenêutica? Bem, a hermenêutica é, podes colocar aí, Gustavo, a ciência da interpretação ou o conjunto de princípios ou regras para uma boa interpretação. Bem, são regras, princípios que eu e tu temos para entender um texto. Seja um texto normal, como até mesmo a palavra de Deus. Não existe uma interpretação específica para a palavra de Deus, assim como eu e tu, quando lemos uma carta, quando lemos um texto ou um livro qualquer lá fora, e o que estamos a ler estamos a entender porque temos regras e princípios para entender esse texto, assim também aplicamos à palavra de Deus. E na próxima hora, no culto das 11, nós iremos ver esses princípios, como aplicá-los para chegar a uma boa hermenêutica. Então, vocês que estão aqui podem assistir lá em casa, está bem? Os que obviamente quiserem ficar, podem ficar. Mas vamos seguir na próxima hora com este tema. Vamos orar. E vamos orar para que eu e tu possamos ter firmados estes pilares nos nossos corações e que a palavra de Deus seja para nós exatamente aquilo que ela dá testemunho de ser. Inspirada, inerrante, infalível, suficiente e autoridade para as nossas vidas. Vamos orar. Senhores, aqui estamos nós agradecidos porque um dia, por meio do Senhor Jesus, os nossos olhos foram abertos. Nós que andávamos segundo o livro deste mundo, segundo o cânon deste mundo, perdidos e rumo à ruína eterna, Senhor, nós, pela Tua graça, fomos salvos. E essa salvação, Senhor, se produziu quando alguém nos pregou o Evangelho. Quando alguém nos fez ler a Tua Palavra. Quando começámos a ler as histórias bíblicas e começámos a ver na grande narrativa a pessoa do Senhor Jesus. Que é a Tua grande revelação. Que veio a este mundo, pagou o preço pelos nossos pecados e que agora deixou para a Tua Igreja o Seu precioso livro, a Sua palavra, a Sua revelação. Senhor, estamos aqui para Te agradecer porque deixaste connosco este tremendo tesouro. É a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para Te agradecer porque ela não tem erros, nem ela nunca jamais conduzirá a Tua Igreja ao erro. E, Senhor, também estamos aqui para Te agradecer, porque a Tua palavra santifica as nossas vidas. Transforma o que nós somos, mostra o que nós somos e nos leva para sermos como o Senhor Jesus. E, Deus, estamos aqui para Te agradecer, porque ela é a autoridade nas nossas vidas. Não temos que nos submeter como autoridade final, absoluta, a nada mais, senão à Tua palavra.
Assim, Senhor, nós oramos nesta manhã, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, que Deus vos abençoe e bom início de semana para todos.